Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. Eu sou o professor Cleiton Vieira e hoje faremos exercícios sobre cálculo de quantidade de calor. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para ativar as notificações. No nosso primeiro exercício, então, nós temos um bloco de chumbo com 300 gramas, sofre aquecimento de 30 graus Celsius para 90 graus Celsius. O calor específico do cobre é de 0,030 caloria por grama grau Celsius. Determine, letra A quantidade de calor recebida pelo bloco e letra B, a capacidade térmica do bloco. Então, primeira pergunta dele, a quantidade de calor recebida pelo bloco. Para que possamos determinar essa quantidade de calor, vamos utilizar a fórmula de quantidade de calor, conhecida popularmente como Q-macete. Que é Q, que é a quantidade de calor, igual a M, que é a massa do objeto que vai ser aquecido, vezes o calor específico dele, vezes a variação de temperatura que ele vai sofrer. Bom, o exercício me mostra que a massa é de 300 gramas, o calor específico 0,030 e a variação de temperatura, a temperatura vai mudar de 30 para 90, ou seja, 60 graus Celsius. Então, apenas substituindo esses valores, temos 300 vezes 0,030 vezes 60. Fazendo essa multiplicação, encontramos que esse bloco de chumbo vai receber 540 calorias. Na letra B, ele pede para calcular a capacidade térmica do bloco. E aí, para calcular a capacidade térmica, nós temos duas possibilidades. A primeira é utilizar o calor específico e a segunda é utilizar a definição de capacidade térmica envolvendo quantidade de calor e temperatura. Então, primeiro utilizando o calor específico. Sabemos que a capacidade térmica pode ser determinada pegando a massa do objeto e multiplicando pelo calor específico desse material. 300 vezes 0,03 e, portanto, a capacidade térmica, então, é 9 calorias por grau Celsius. Isso indica que esse corpo precisa de 9 calorias para sofrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Para cada grau Celsius que você queira que ele eleve a sua temperatura, ele tem que receber 9 calorias. Para diminuir a temperatura em 1 grau, ele precisa perder 9 calorias. Eu disse que tinha uma outra maneira de fazer, que era utilizando a definição de capacidade térmica, que envolve quantidade de calor e variação de temperatura. Então, capacidade térmica é a quantidade de calor que você fornece para o corpo, dividido pela variação de temperatura que ele sofreu. Então, nesse caso, vimos aqui na letra A que ele recebeu 540 calorias e sofreu uma variação de temperatura de 60 graus. Portanto, capacidade térmica 540 dividido por 60 e, obviamente, temos que encontrar o mesmo valor fazendo dessa maneira, 9 calorias por grau Celsius. Caso tenha ficado alguma dúvida ainda nesse exercício, comente aqui embaixo, pergunte, deixe sugestões para próximos vídeos para que possamos aí melhor atendê-los. No segundo exercício, nós temos um corpo de massa 100 gramas ao receber 2.400 calorias, varia sua temperatura de 20 para 60 graus Celsius, ou seja, teremos uma variação de temperatura de 40 graus Celsius, sem variar seu estado de agregação, ou seja, ele não muda de estado físico. Determine o calor específico da substância que constitui esse corpo nesse intervalo de tempo. Então ele quer o valor do Czinho, do calor específico. Falou de quantidade de calor, falou de massa, falou de variação de temperatura e de calor específico, vamos usar Q-macete. Então, vamos substituir os valores que ele me deu, quantidade de calor 2.400, a massa 100 gramas e a variação de temperatura 40 graus. Então, vamos fazer aqui 100 vezes 40, que vai dar 4.000. E para determinar o valor do calor específico, basta pegar esse 4.000, que está multiplicando o calor específico, e passar para o outro lado, dividindo 2.400 dividido por 4.000, portanto, e temos que o calor específico vai dar 0,6 caloria por grama grau Celsius. Isso significa que este objeto precisa receber 0,6 caloria para cada grama, para 1 grama dele mudar 1 grau Celsius. Então, cada grama desse material precisa receber 0,6 calorias para sofrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. No nosso último exercício de hoje, nós temos uma fonte térmica utilizada por imersão para aquecer 200 gramas de água durante um intervalo de tempo de 5 minutos, variando a temperatura da água em 30 graus Celsius. Se o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius e
uma caloria equivale a 4,18 joules, qual será a potência dessa fonte em watts? Então a gente vai por partes aqui, vamos primeiro nos focar no que fizemos no exercício anterior, cálculo da quantidade de calor. Ele me deu a massa de água que será aquecida, ele me deu o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius, e me deu a variação de temperatura que a água vai sofrer. Logo, eu posso usar aqui macete para determinar o valor dessa quantidade de calor. Massa 200 gramas, calor específico 1, variação de temperatura 30 graus, 200 vezes 1, 200, vezes 30, 6.000. Então, acabei de descobrir que a água vai receber 6.000 calorias nesse processo. Ele quer a potência dessa fonte, e a potência é em watts. Watts significa joule por segundo. Então, eu preciso pegar essa minha quantidade de energia de 6.000 calorias e transformá-la em joules. Ele me disse no texto que 1 caloria equivale a 4,18 joules, logo, 6.000 calorias vai equivaler a 6.000 vezes 4,18, e isso vai dar 25.080 joules. Então essa água recebeu 6.000 calorias, ou seja, 25.080 joules. Para eu determinar a potência dessa fonte, eu preciso pegar a quantidade de calor que ela recebeu, 25.080 joules, e dividir pelo tempo que durou esse processo. No caso, ele me disse 5 minutos. Mas eu disse que watt significa joule por segundo. Então a primeira coisa aqui será transformar esses 5 minutos em segundos, e para isso basta multiplicar por 60. Temos, portanto, 300 segundos. Voltando, para determinar a potência eu preciso da quantidade de calor em joules, 25.080, e preciso do tempo em segundos, acabei de encontrar 300 segundos. Então a potência, basta pegar 25.080 e dividir por 300, e isso vai dar exatamente 83,6 watts. E esses eram os exercícios de hoje. Se gostou dos exercícios, deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e lembre-se de compartilhar com seus colegas que estejam com dúvidas. Até a próxima!